Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Então eu acredito que vocês já assistiram os vídeos que eu postei na noite de ontem e que tiveram algum proveito, né? Então nós vamos estar fazendo um pequeno resuminho, porque eu vi lá que só 16 pessoas, parece, tá no grupo, que está no grupo, que participou da aula, fez alguns comentários e os outros ainda não sei, tá? Não sei nem se vão participar da aula direito ou não. Tá lá na sala de aula, mas não se manifestaram, né? Mas a gente vai aguardar. Como vai sair da sala de aula hoje, que vai dar 24 horas, depois das 18 eu tiro para estar postando esse vídeo aqui, então, bora lá. Vocês entenderam o que significa o cuidador de idoso formal e informal? Hoje a gente precisa fazer um resuminho. O que vocês acham? Vamos fazer um resuminho? Então, o cuidador informal é aquele cuidador que é pego, né, daquela forma lá pelos parentes, o vizinho, né, que não tem qualificação, que não estudou, que não fez curso, não tem certificado, não fez nenhum aprimoramento, né? É aquele que só vai lá e fica com a família, com o paciente, cuida da casa, só isso. O profissional formal é aquele que se qualificou, que fez o curso, tá? Tudo aquilo que a gente já sabe, né? Fez os cursos de aprimoramento, não tem medo de desobstruir uma sonda, não tem medo de manipular uma GTT, né? Fazer um curativo, que trabalha tranquilo, numa boa. Ele é qualificado, então ele é um profissional formal. Chuchu, belezinha? Só um resuminho para a gente estar entrando na matéria de hoje, tá? No decorrer dos dias, a gente vai estar falando mais um pouco sobre o profissional formal e informal no meio das disciplinas, das matérias que a gente vai estar falando, tá bom? Mas basicamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas, dá uma olhadinha de novo no vídeo, depois olha de novo, depois olha de novo, tá bom? Se quiserem transferir para vocês, transfere para vocês, cola para vocês o vídeo, que eu só vou tirar da sala de aula, mas vocês podem colar para vocês tirando dúvidas, beleza? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre ética profissional. Vocês vão saber tudo sobre ética, ou pelo menos quase tudo sobre ética profissional. Chuchu? Mas Iracema, eu vejo todo mundo falar sobre ética e eu não consigo entender o que é ética. Eu vou te falar o que é ética. Ética é um conjunto de valores e respeito que temos que ter diante da sociedade, tá? Só que nós estamos falando do nosso curso de cuidador de idoso, certo? Então, o que é ética profissional, tá? O nosso curso, por ser muito rápido, não dá para a gente estar esticando matéria. Então, aquilo que a gente conversou tem que ser pincelado, então vou passar mais ou menos para vocês terem ideia e vou dar alguns exemplos, tá? Do profissional ético e o antiético. Eu tenho alguns vídeos no meu canal, no YouTube, que eu falo muito sobre ética, tá? Os primeiros vídeos. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá, quem tiver interesse, tá? Mas o que é ética profissional? O que é um profissional antiético? Vamos falar do antiético primeiro, tá? O profissional antiético, aquele profissional que não respeita o enfermeiro, aquele profissional que chega atrasado, aquele profissional que fala da vida da família, né, da família que ele está trabalhando na residência, né, ele fica falando mal daquela família. Chega a fisioterapeuta ou médico ou algum vizinho para fazer uma visita na residência, eles falam mal da família para essas pessoas, né? Eu tenho muitos casos para estar contando aqui, antiético, mas nesse momento não dá. Mas são coisas bizarras que os cuidadores de idosos fazem, gente. Então, aquilo que eu sempre falo, a gente precisa ter um pouco de postura. Um pouco não, muita, né? Postura e ética, tá? Então, quando eu falo do profissional antiético, é aquele profissional que não obedece às regras, às leis, não obedece o conjunto de regras e valores que a gente tem que ter dentro do nosso curso, da nossa profissão, tá? Tem profissionais que é contratado pela empresa e o enfermeiro
passam determinada situação para ele fazer com o paciente, ele fala que não vai fazer porque ele está tomando conta no enfermeiro. Espera um pouquinho. Em primeiro lugar, existe uma hierarquia, né, no meio da nossa área, né? Então, existe uma hierarquia. Tem o cuidador, que era o antigo atendente, que eu falei para vocês ontem, depois o auxiliar, depois o técnico, depois o nosso enfermeiro. Acima do enfermeiro tem os gestores, blá, blá, blá. Mas tem o nosso enfermeiro, tá? Então, o que o enfermeiro fala é ordem. Entenderam, gente? Dá para entender? O que o enfermeiro fala é ordem, tá? Porque ele é um profissional graduado, pós-graduado, ele sabe o que está falando. Mesmo que ele não esteja cuidando do seu paciente, mas ele sabe o que está falando. Ele vai estar falando sempre para o seu bem, para te ajudar, para te orientar, para te direcionar, tá? Então, tem profissionais que não aceitam o que o enfermeiro fala, retrucam o enfermeiro, reclamam com o enfermeiro. Gente, desculpa falar, mas a maioria dos profissionais que fazem isso são os cuidadores idosos, porque não estudaram. E como qualquer outro profissional, o enfermeiro tem que ter todo o respeito. Mas dentro da nossa hierarquia da área da saúde, o enfermeiro está lá em cima, tá? Então, assim, o enfermeiro falou, é regra, tá? Voltando aqui ao assunto. Então, não tem que ficar discutindo, falando mal das colegas uma para a outra, né? Então, tem muitos profissionais que trabalham de qualquer forma, não respeitam a residência, anda de shortinho dentro da residência, sem uniforme, sabe? Tudo isso é antiético, gente. Faz fofoquinha de um colega para o outro, sabe? Tenta tomar aquele paciente que está cuidando da empresa para ele, para ficar como um particular, passa a perna na empresa, modo popular. É tudo antiético isso, gente, é muito feio, é feio demais, tá? Então, ética é um conjunto de regras e valores, tá? Que a gente tem que cumprir dentro da nossa profissão. Vocês entenderam? Depois também vou dar mais exemplos, tá? Agora, o profissional ético, aquele profissional que chega sempre no horário certo, que passa o seu plantão de forma correta, com tudo limpinho, tudo bonitinho. O que ele ouvir dentro da casa, ele ouviu e ó, esqueceu, né? Não tem que sair falando. Se ele vê coisas que não tem que se comentar, não viu nada, ele finge que não está vendo. Tá? Ele está ali para cuidar do paciente dele, tá? Em primeiro lugar, gente, a gente tem que se impor como profissional da saúde. Eu canso de falar, eu falo sempre, temos que nos impor como profissionais da saúde, honrar o branco que a gente veste. Você está se qualificando, você está pegando o seu certificado, você já estudou, já pegou o seu certificado. Então, você é um profissional da saúde, tá bom? Então, você tem que ter ética, postura, chegar no horário certo, passar o seu plantão de forma correta, fazer as anotações, dar o seu banho no seu paciente com a técnica correta, trabalhar com amor, com carinho, falar calmo, ser educado, não é verdade? Né? Sim? Tudo isso é ética profissional e muitas outras coisas também que no passar do tempo a gente vai falando. E na caminhada de vocês aí no mundo e fora, vocês vão ouvir muito falar, isso daí é antiético. Realmente, a vivência que a gente tem é muito grande, vocês vão estar sabendo, vocês vão estar vendo. Muita coisa vocês vão saber o que é ética e o que é antiética. Vocês vão estar vendo com as suas próprias colegas, vocês vão ver, tá? Mas o que eu quero que vocês aprendam hoje, tá? Que a ética é um conjunto de regras e valores, tá? Que a gente precisa estar aprendendo, sabendo e colocando isso no nosso campo de trabalho, no nosso dia a dia. Chuchu, beleza? Bom, como eu falei para vocês que a gente está gravando em casa, que a gente ia poder estar ouvindo cachorro latindo, caminhão do ovo passando, e eu não ia poder ficar parando o vídeo para ficar esperando. Temos que continuar, porque o tempo passa muito rápido e nosso curso é curto, tá? Então, basicamente, ética profissional é isso, tá bom, gente? Respeito, tá? Entrou dentro da residência, da mesma forma que você entrou, você saiu, você viu, fingiu que não viu,
ouviu, fingiu que não ouviu, você estaria a prestar cuidados ao seu paciente, acabou, sabe? Nada de conversinha com a empregada da casa, com a moça que vai fazer a faxina, ou com o porteiro, sabe? Nada de passar situações que você viu dentro da casa, gente, é muito feio. Não façam isso. É muito feio mesmo, tá? Não, é o meu cliente, é a família que eu trabalho e pronto, acabou, né? Então, vocês fingem que vocês não estão vendo nada. Agora, se for alguma situação que venha a pôr o seu cliente, o seu paciente em risco, né? Aí você vai falar sim para a sua chefia, para a sua enfermeira, ou para a dona da casa, ou para o filho mais velho, que é mais consciente, algo que estiver trazendo risco para a vida do seu cliente, tá bom? Que em meados aí que vocês estiverem trabalhando, vocês vão saber do que eu vou estar falando para vocês, tá? Situações que acontecem nas famílias que quer envolver o idoso, tá? Então, isso sim, tem que chegar na família de cantinho, primeiro na sua chefia, se você é contratado de um home care. Chega na chefia e fala, olha, chefia, aconteceu isso, para ela. Acabou, ela sabe o que fazer, tá? Se você é contratado com a família da casa, é com a pessoa que é mais consciente, ou a esposa, ou o esposo, ou o filho mais velho, tá bom, gente? Mas o que eu quero dizer para vocês é fofoquinha, isso não pode existir, tá? Não dá pra gente prolongar muito a parte de ética profissional, como eu já falei, é um pouco curto, não dá, mas eu vou estar passando para vocês um texto falando sobre ética profissional, tá? Vou estar postando junto com o vídeo, vocês vão ler direitinho o texto, tá? Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer um questionário, tá? Vocês vão responder individual, para a gente estar vendo o que vocês estão entendendo ou não. Eu estou falando bem clara, bem calma, tá? Para ver se vocês conseguem pegar direitinho. Por enquanto, eu não vi dúvidas ainda, tá? Se tiverem dúvidas, podem deixar escrito lá embaixo nos comentários. Pode vir no meu PV, a gente conversa, eu tiro as dúvidas, tá bom? Que mais? Mas eu vou estar fazendo esse questionário, ok? Para a gente ver o que a gente está aprendendo aí, tá? O que nós falamos? Falamos sobre o que é ser um cuidador de idoso, né? Como é um cuidador de idoso, o que ele faz, e falamos sobre ética profissional. Amanhã a gente vai começar a falar do que vocês estão esperando, tá? Do idoso. Vamos falar sobre o processo do envelhecimento, como que começa o envelhecimento, o que acontece, né? Aqui no Brasil, desde quando que o idoso é classificado como idoso, né? Na época dos 20 aos 40, o que acontece. É tudo muito rápido, mas vai dar para estar falando bem bacana, ok? Deixa eu ver o que tem mais. Tem um recadinho para vocês, gente, é assim. Eu estou percebendo que poucas pessoas estão acessando e deixando comentários. Eu preciso que vocês acessem, assistam, deixem comentários. Eu só vou saber se vocês estão acompanhando se vocês comentar. Chuchu? Então, assim, leu lá o artigo, deixa o comentário embaixo. Nem que seja um boa noite, um oi, para eu estar sabendo, tá? Viu um vídeo, deixa o comentário. Viu outro vídeo, outro comentário, porque eu preciso saber se vocês estão acessando ou não, tá? Porque não adianta também vocês se inscreverem no curso e deixar eu fazer todas as aulas, né? Vocês fingir que assistiu um pedacinho só, pronto, acabou. E no fim, pegar o certificado. Não, não vale. É para isso que a gente vai ter questionário, no finzinho vai ter a prova. Chuchu? Então é isso aí. Então a gente vai se falando, qualquer coisa vocês entram no meu PV e falam comigo, tá, meninas? Obrigado, boa tarde.